Bom dia, gente. Felizes, cheios de Deus, fome de Jesus. Então vocês estão bem de verdade. Ela não é? Gente, pega daqui para mim, para eu servir eles com o esboço de hoje. Gente, vou enviar aí no grupo. Deixa eu só me dar 30 segundinhos aqui para eu achar o esboço dessa manhã. Está aqui no grupo da Igreja One Imperatriz. Eu vou encaminhar aí. Cadê esse negócio? Bem, esse é um esboço de 12 páginas, que obviamente eu não vou pregar tudo. Tem algumas coisas aí do contexto específico de Imperatriz, que talvez eu dê uma aplicada ao contexto de São Paulo, mas dou-lhe uma, dou-lhe duas, dou-lhe três. Está no grupo, pode abrir aí. O título dessa mensagem é A Vida no Espírito e a Guerra Espiritual. Amém? Então hoje a gente vai falar de sermos cheios do Espírito e sobre batalha espiritual e como que isso se interconecta no Evangelho. Amém? Então, uma coisa que eu odeio é quando a mensagem ela se perde no culto de domingo, entende? Então esse é o meu trabalho, que é preparar a palavra. E o trabalho de vocês é conferir a palavra para além do culto, ok? Então não limite a palavra apenas a esse momento de culto. Eu não vou entrar agora na palavra, que eu queria tirar um tempo para falar um pouco sobre o nosso trabalho lá em Imperatriz. Além de ser pastor dessa igreja, eu sou missionário. E eu queria dar boas notícias para vocês acerca da nossa missão no Norte e no Nordeste, amém? Então, recebam com muito carinho aí a newsletter do missionário. Bem, para quem não sabe, estamos plantando igreja no Nordeste, lá em Imperatriz do Maranhão. E pela graça de Deus, a nossa igreja está avançando. Nós somos uma pequena igreja de 60 membros, que pela graça de Deus está crescendo muito no Espírito, na vida de Deus, energizada pelo amor de Jesus e pela vida de Deus, pelo poder de Deus, assim. Estamos entrando numa primavera, assim, de colheita de Deus na nossa igreja. A nossa igreja tem se dedicado muito como aqui, né, em todas as nossas igrejas, discipulado, né, igrejas caseiras. Nós estamos com 3 igrejas caseiras lá em Imperatriz, que acontecem também toda quarta-feira. Temos realizado Escola One, temos pregado o Evangelho. A nossa igreja lá em Imperatriz, ela tem uma frente do 242, dentro de um abrigo para menores, onde semanalmente nós estamos inseridos nessa realidade. E 2 meninos específicos, em junho agora, vão ser batizados na nossa igreja. A gente está muito feliz por isso. Que graças a Deus a gente não chama mais de orfanato, a gente chama de casa de adoção, para crianças bem pequenininhas, de 3, 4 anos, desenvolvendo trabalho de arte, pintura, e de acolhimento com eles. Tem sido muito incrível. Então a gente tem muito feito isso. Agora em maio, que já é maio, nós estamos no Maio Laranja. Eu não sei se você sabe o que é isso, mas é o mês do combate ao tráfico, abuso e exploração sexual infantil.
E nesse mês lá em Imperatriz nós vamos ter o culto laranja, onde nós estamos reunindo as igrejas para fazer na sexta-feira, do final do mês agora, o culto laranja. A gente vai fazer uma sala de oração, orando contra, lutando contra no espírito, o tráfico e tudo mais, acerca do abuso sexual. E no sábado a gente vai ter um dia inteiro de palestras com juízes da cidade, advogados, vara da infância, com a Cadore, que é o maior centro de psicologia lá da cidade, que a gente vai falar sobre autismo, TDAH, tratos com crianças atípicas, neurodivergentes, assim como eu, e a maioria de vocês. Está amarrado nada, se aceita, tá bom? Aceita que dói menos. Eu falo que eu não sou pastor de igreja, eu sou capelão de um CAPS, entende? Então estamos aí, se você não tem o seu diagnóstico, tira logo, que ou você não tirou, ou você já tem, é só essa possibilidade. Nessa igreja só tem isso. Mas vai ser muito legal esse dia, e uma outra frente da nossa igreja, que também atinge as outras igrejas, é a nossa realidade lá no Marajó. Hoje eu sou um dos presidentes da escola Dínamos, que a gente está alterando esse nome, para um outro nome que em breve vai todo mundo ficar sabendo. Mas eu sou presidente da escola de missões lá no Marajó, e recentemente eu atraí uma oferta financeira. Eu não sei se você tem noção do que é um barco na região do Marajó, mas estamos comprando, através dessa oferta financeira, um barco para a nossa escola de missões no Marajó, que vai conseguir carregar mantimentos, vai conseguir carregar missionários. A viagem que a gente fazia em 40 minutos, a gente vai fazer em 9 minutos, para chegar na missão, onde a gente está plantando uma igreja, no meio do rio dos ribeirinhos lá. Você deve ter visto algum vídeo aí. Então a gente está absurdamente feliz com essa notícia, porque é a mesma coisa que comprar um ônibus lá no sertão para trazer crianças. A gente vai conseguir fazer de tudo, não vai precisar alugar nem nada, e vai ser um ativo da missão, que vai levantar verba e tudo mais. Então a gente está vibrante no espírito, por todos esses avanços missionários da nossa igreja, amém? E vocês fazem parte disso, quando vocês se lembram de nós nas orações, quando vocês ofertam diariamente na igreja aqui, porque isso também vai para lá. Quando vocês compram na 1721, vai para o Marajó também, no café e tudo mais. E quando vocês nos visitam, ok? Nos visitem, façam parte disso, porque é a nossa frente missionária, o Nordeste. Vocês estão felizes? Foi legal receber essas notícias? Uma salva de palmas para Jesus. Que Ele é o maior missionário que existe. Amém? Eu fui bem crente agora, né? Bem R.R. Soares. Missionário. Felizes? Abra sua Bíblia em Isaías 44. É importante que você anote, porque esse texto aqui, ele não está diretamente... Esses dois primeiros textos que eu vou ler não está diretamente aí no esboço, então anota isso aí, ok? Pai, no nome do Senhor Jesus, nós com muita reverência nos apresentamos diante da sua palavra, aberta diante de nós e aberta diante do seu Espírito. Oramos para que o seu Espírito, o autor dessas palavras aqui, gere em nós a mesma realidade das Escrituras, da mente dos profetas e da mente dos apóstolos, mas também a mente de Deus dentro de nós. Oramos, Deus, para que o Senhor produza essa manhã um avanço na Igreja One São Paulo, e um avanço naqueles que estão nos ouvindo pela internet, Pai. Oramos, Pai, para que o seu Espírito caia nesse lugar, fazendo uma bagunça ou nos colocando em silêncio em temor do Senhor. Te pedimos para que o Senhor faça o que o Senhor quiser fazer essa manhã, Pai. Nós nos abrimos, selvagemente, Jesus, nós nos abrimos, completamente nós nos abrimos para o seu Espírito. Oramos por uma intervenção do seu Espírito essa manhã, Deus.
carecemos do seu Espírito, Deus, precisamos do seu Espírito. Espírito Santo, você é uma necessidade nessa comunidade. Por favor, reaviva as Escrituras no nosso meio, reaviva a Tua palavra, reaviva o Teu poder, nos dê espírito de sabedoria e revelação. Nós levamos cativo todo pensamento que com altivez e orgulho se levanta contra o conhecimento de Deus, e nos dê, Deus, armas espirituais essa manhã, Deus, para lutarmos contra sofismas e fortalezas que resistem ao conhecimento de Deus. No nome do Senhor Jesus, nós nos submetemos à Tua palavra. Amém. Isaías 44, versículo 1. Agora, pois, ouve, ó Jacó, servo meu, e tu, ó Israel, a quem escolhi. Assim diz o Senhor que te criou e te formou desde o ventre e que te ajudará. Não temas, ó Jacó, servo meu, a quem escolhi, porque derramarei água sobre o sedento e rios sobre terra seca. Derramarei o meu espírito sobre a posteridade e a minha bênção sobre os teus descendentes. E brotarão entre a erva como salgueiros junto ao ribeiro das águas. E este dirá: eu sou o Senhor, e aquele se chamará o nome de Jacó. E a outro lhe escreverá na sua mão: eu sou do Senhor. E por sobrenome tomará o nome de Israel. Assim diz o Senhor: eu, Rei de Israel e seu Redentor. Ou seja, a pessoa de Jesus aqui pré-revelada no Antigo Testamento. O Senhor dos exércitos. Eu sou o primeiro e eu sou o último, e fora de mim não há Deus. Amém? Meus amigos, esse aqui é um texto absolutamente importante para a identidade do povo de Israel, porque esse texto aqui de Isaías 44, ele é um texto que ele é uma oração, ele é uma profecia, ele é um cântico e ele é um poema. Então você deve orar esse texto, você deve artisticamente declarar esse texto como um poema, você deve cantar esse texto aqui, você deve fazer recitações dele como um desejo profundo de uma necessidade do Espírito, mas também como uma declaração identitária de quem nós somos, porque esse aqui é um texto identitário de Israel. Quando eles foram levados cativos para a Babilônia, eles ficaram 70 anos na Babilônia. Teologicamente, quando nós olhamos aqui para Isaías 40, a partir do Isaías 40, que academicamente a gente chama de segundo Isaías, esse é um texto pós-babilônico, que ele é um cântico de retorno da Babilônia para Israel. E eu não sei se você consegue perceber essas nuances, mas se é um texto pós-babilônico, é um texto pós-Daniel, certo? E Daniel, ele era um eunuco, e como eunuco, inclusive a sua identidade masculina foi podada, de maneira que a violência da Babilônia era apagar a identidade de Israel, em todos os níveis. E eles estavam, no retorno da Babilônia, amados, eles estavam cantando e declarando esse texto, enquanto eles voltavam para Jerusalém. Então é um texto altamente identitário, e um clamor de esperança, porque enquanto eles saíam da Babilônia para Israel, eles passavam por um deserto. E eles declaravam juntos: não temas, ó Jacó, servo meu, a quem escolhi. Assim diz o Senhor, quem te criou, quem te formou, quem te gerou, quem desenhou a sua estrutura psicológica, a sua estrutura física. Foi eu que fiz isso, eu, Senhor, Yahweh, fiz isso. Então, o povo de Israel estava dizendo assim: nós somos Jacó, nós não somos a Babilônia,
Nós somos Jacó, estamos voltando para a nossa casa, cheios de esperança, porque é uma restauração de quem nós somos. E nessa restauração de quem nós somos, eles declaravam: derramarei água sobre o sedento. Eles passando no deserto, eles diziam: Deus derramará o Espírito sobre nós. O que isso tem a ver conosco aqui? Tudo, porque somos o povo de Deus. Esse texto ele é identitário para nós. Somos o povo escolhido de Deus. Nós não somos judeus, não somos israelitas, mas somos o povo de Deus, escolhidos por Deus, predestinados antes da fundação do mundo, formados pela mão poderosa de Deus. Salmo 139, eu fui feito maravilhosamente bem no ventre da minha mãe pelas tuas mãos. Então eu sou obra de Deus. Ou seja, ser sedento do Espírito, ter fome de Deus, é identitário. Isso é quem nós somos. Se você perdeu a sua fome, a sua sede pelo Espírito de Deus, você está se esquecendo quem você é. Você está esquecendo para que você foi criado. Fomos criados para um derramamento do Espírito. Independente como você entende isso, em maneiras carismáticas, em maneiras presbiterianas, batistas, pentecostais, não interessa. Somos criados com sede, anseio, ambição por esse derramamento do Espírito, porque o derramamento do Espírito é o ponto central da minha restauração de quem eu sou em Deus. Isso é quem nós somos, Igreja One São Paulo, somos isso aqui, e essa é uma manhã de restauração completa da nossa identidade, porque isso aqui é quem nós somos. Eu já estou queimando, eu já estava queimando, mas agora está intensificando. Isso é quem nós somos, isso será escrito na nossa pele: eu sou do Senhor, eu sou de Yahweh, eu pertenço a esse povo que tem fome e tem sede por um derramamento do Espírito. Nós não nos envergonhamos disso. João capítulo 7. Nossa, para que uma Bíblia desse tamanho. Baixei. João capítulo 7. Ó Deus de nossos pais. João capítulo 7, versículo 36 vai dizer: que palavra é esta que ele disse: buscar-me-eis e não me achareis, onde estão vocês não podem ir. Versículo 37, e no último e grande dia da festa, Jesus pôs-se em pé dizendo: se alguém tem sede, venha a mim e beba. Quem crê em mim, como diz as Escrituras, rios de águas vivas correrão do seu interior. E isto disse ele acerca do Espírito que haviam de receber os que nele crescem. Porque o Espírito ainda não tinha sido dado, dito o Espírito Santo ainda não tinha sido dado, porque Jesus ainda não tinha sido glorificado. Catarina, o que esse texto tem a ver com Isaías 44? Aqui, o apóstolo e profeta João, ele não vai dizer que festa é essa, mas quando nós estudamos a cultura judaica, e você pode ter acesso a isso, por exemplo, ao comentário bíblico do Dr. David Stern, que ele vai fazer, ele liberou aquela Bíblia há uns anos atrás, a Bíblia completa judaica, que tem a Tanakh e a Brit Hadashah, que é o Antigo e o Novo Testamento, nos termos judaicos, nos termos em hebraico. E nessa Bíblia comentada pelo, que ele é um judeu messiânico, comentado por ele vai dizer que esse grande e último dia da festa, essa grande festa, era a festa de Rosana Rabá. E nessa festa, os fariseus, os saduceus,
os sacerdotes, eles declaravam Isaías 44. O Senhor me criou, e Ele derramará o seu espírito sobre o sedento. E eles estavam no meio dessa festa. E no meio dessa festa, David Stern vai dizer que eles traziam jarros de barro, cheios de água, e começavam a jogar um sobre o outro, dizendo: Ele derramará água sobre o Espírito. Imagina essa guerrinha de água, essa bagunça dessa festa, que devia ser maravilhoso, porque o judeu israelita é um povo muito feliz. Meu sonho é estar numa festa de casamento de um judeu. E Jesus estava muito feliz, porque presta atenção, eles estavam profetizando o derramamento do Espírito, recitando Isaías 44, jogando água um sobre o outro. E Jesus, no meio dessa festa, desculpa o que eu vou fazer, mas ele fala: Ei! Porque o texto diz que ele vociferou o que ele disse: se você tem sede, venha a mim e beba. E aqui, meus amigos, a gente pode fazer uma aplicação ao nosso tempo. Porque quanto do nosso culto tem mover de Deus e não é centralizado em Jesus? Tem uma coisa que eu não sei de qual igreja você veio, eu não sei o que você está assistindo na internet, mas eu tenho ranço da cultura Shaba. Que a cultura Shaba é a cultura do curtindo o espírito. E na verdade, eu amo um Shaba, se você me conhece bem. Mas a cultura Shaba é a cultura que coloca a figura de um homem no centro, como portador do espírito, e descentraliza uma comunidade. Então a cultura Shaba eu transfiro sobre você, você transfere sobre mim, a gente fica aqui chapando no Espírito, mas nós não temos os olhos fixos na pessoa de Jesus. Ou seja, é um mover de Deus, que não tem Jesus como centro. Tem os dons, tem o Shaba, tem o sobrenatural, tem as línguas estranhas, e eu sei que os memes estão vindo agora, nesse exato momento na sua cabeça aí, ok? Que eu não vou citar aqui, porque essa mensagem vai ficar temporal aí. Mas estão vindo aí os memes. E você sabe que a gente está sendo... Nós que cremos no Espírito, nos dons, estamos sendo ridicularizados nacionalmente por causa do mau uso dos dons, que é o dom espiritual descentralizado do Evangelho. E Jesus, vendo eles profetizando, chapando, Ele chama atenção para Ele. Ei! Vocês estão profetizando, mas vocês estão me perdendo. Vocês estão chapando aí, se alegrando, mas vocês estão me perdendo. Presta atenção, se Jesus não dá um grito, aquela festa ela tinha terminado, e eles não iam perceber que Jesus estava lá. E eles iam falar assim: profetizamos, dançamos a presença do Senhor, lemos a palavra, mas o principal não tinha, Cristo centralizado. Esses são os dias que Jesus está nos expondo, e eu falo como carismáticos, como igreja, como pentecostais, em todos os âmbitos, para chamar a atenção de volta para Ele. Vocês têm tudo isso e estão me perdendo de vista. Vocês estão aí? Então fala comigo, sabedoria. E eu entro no primeiro texto aqui. Efésios capítulo 5. Ó Deus, obrigado pela Tua palavra, que é viva e eficaz, Deus, para cumprir a Tua obra nesse momento, Pai. Portanto, vede prudentemente como andais, não como necios, ignorantes, e sim como sábios, remindo, encurtando, adiantando o tempo, porque os dias são maus. São ou não são? Por esta razão, não vos tornei insensatos,
mas procurai compreender qual é a vontade do Senhor. E não vos embriagueis com vinho, no qual há dissolução, mas enchei-vos do Espírito, falando entre vós com salmos, cânticos, louvando de todo o coração ao Senhor, com hinos e cânticos espirituais. Amém? Eu amo esse texto, porque ele está nos ensinando o que é a sabedoria de Deus. Ele está nos ensinando qual que é a vontade específica de Deus. Então andar como insensato é andar segundo o curso do mundo. Andar de maneira sábia é andar segundo o curso da vontade exclusiva de Deus, amplamente, claramente e especificamente revelada no centro desse texto, dessa perícope aqui. Enchei-vos do Espírito. Então qual é a resposta para aqueles que vivem insensatos no Espírito? Enchei-vos do Espírito. Qual que é a resposta para aqueles que vivem insensatos, vazios do Espírito? Enchei-vos do Espírito. Porque normalmente quando a gente se ofende com o mover de Deus, a manifestação de Deus, a gente vai para o outro lado. E a gente agarra a nossa ferida como resposta frente aos excessos, frente a tudo o que acontece. Ou então a gente despreza as Escrituras e vive de maneira estrambelhada, fazendo qualquer coisa em nome do Espírito, como se isso fosse vontade de Deus. Meus amigos, o equilíbrio não é a ausência do Espírito, é mais do Espírito. Se estamos sendo zoados, presta atenção, se estamos sendo zombados na nação por causa do Espírito, qual é a resposta? Mais do Espírito. Enchei-vos do Espírito. Gente, isso é quem nós somos. Precisamos dar a resposta correta ao Espírito de Deus, que não é uma energia de Deus como a cultura chama acredita. Receba o Espírito Santo. Não, Ele é a própria pessoa de Deus. Ele é Deus de Deus. Ele é tão Deus quanto a pessoa de Jesus. Ele é tão Deus quanto a pessoa do Pai. Ele é diferente de Deus, igual a Deus. Vamos lá, alguém. O que é sabedoria? É a abstinência de pecado, de vinho, de vinho não, de bebedeira no nome de Jesus. Mas de enchimento do Espírito. Nós nos abstemos do pecado para nos encher do Espírito. O fruto da sujeição do Espírito numa comunidade é nos submetermos uns aos outros. Vamos lá, gente. Deixa eu dizer uma coisa. Existe uma realidade pessoal, intencional na minha vida, na sua vida, de que devemos perseguir o enchimento do Espírito diariamente. E eu não falo isso da boca para fora, porque esse é o meu estilo de vida. Eu tenho meus turnos de oração para eu ser cheio do Espírito, já faz mais de 400 dias. Porque isso aqui se tornou uma das principais coisas centralizadas na minha vida. Abrir espaço para o enchimento do Espírito na minha vida. Não é apenas no culto, não quero apenas um culto pneumático, ou seja, um culto espiritual. Eu quero um culto na minha vida que seja uma busca intencional de enchimento do Espírito. Quanto tempo você reserva no seu dia para você ser cheio do Espírito todos os dias? Independente de ministério, independente de 242, independente de unção, independente de poder de Deus. Eu quero ser cheio de Deus, porque foi para isso que Deus me programou. Mas também existe uma realidade comunitária, onde juntos estamos perseguindo o Espírito de maneira comunitária. Essa não é a minha identidade sozinho, essa é a nossa identidade. E é por isso que nós nos reunimos para isso.
para que enquanto cultuamos ao Senhor em espírito e em verdade, Ele nos responde com enchimento do Espírito. Porque é a única maneira de glorificarmos a Deus por meio do Evangelho é sendo cheio do Espírito. Uma vida moral não glorifica a Deus sem o Espírito. Um budista, ele não tem relação sexual. O monge budista não tem relação sexual, ele não fuma, não bebe, ele não fala palavrão, ele está lá em cima do monte. Ele é santo, ele é moralista. Sim, a santidade, ela tem, Timóteo, uma expressão moral. Mas santidade não é apenas uma expressão moral, ela é fruto do Espírito, que não é gerada através de comportamentos, mas de relacionamento com Deus. A única maneira de glorificar a Deus é por meio do enchimento do Espírito, centralizados no Evangelho. Porque todas as vezes que em Atos eles foram cheios do Espírito verdadeiramente, houve uma expressão missional. Revestidos para curar mais, para profetizar mais, para pregar demais. Deus, manifesta a tua mão poderosa para que possamos pregar e curar os enfermos. É isso que está escrito lá em Atos capítulo 5. Como respondemos ao Espírito? Sendo mais missionais, mais evangelicais, no sentido de centrados no Evangelho de Cristo Jesus. Vocês estão aí? Deixa eu rolar o negócio aqui. Eu vou pular o ponto 2, porque senão eu não vou ter tempo para pregar o ponto 3. Estamos em guerra. Por quê? Efésios capítulo 5 vem falar de enchimento do Espírito. E ele vai terminar lá no versículo 21. O versículo 22 vai falar sobre maridos, amem a vossa esposa. Presta atenção, Paulo começa a falar de casamento logo após enchimento do Espírito. Então, um casamento, na perspectiva de Deus, é quando um homem cheio de Deus se relaciona com uma mulher cheia de Deus. Enchei-vos do Espírito. O que isso tem a ver com maridos amai a vossa esposa? Porque a centralidade da vida do Espírito é o meu lar. É com o João. É com a Priscila. Eu falei que ia pular, não estou pulando. Eu amo isso aqui. Porque essa é uma oração da nossa casa. Todos os dias, quando eu vou fazer o João dormir de noite, eu oro: Pai, Papai do céu, muito obrigado pelo João, porque ele é um presente para a nossa vida. Enche ele com o seu espírito, com dons espirituais, com fogo, com sua presença, dando dons extraordinários para ele e dando uma boa noite de sono, em nome de Jesus, amém. E essa é uma oração tão real que eu e a Priscila fazemos constantemente com ele, que esses dias em Imperatriz, no Kids, alguém ofereceu: alguém quer orar? O João orou. Papai do céu, encha-nos com o seu espírito, com a sua presença e com o seu poder. Eu sei que às vezes parece mais bonitinho do que forte, mas é uma criança que, vendo o pai e a mãe orando pela realidade do Espírito em casa, está reproduzindo isso nos lugares dele sozinho. Então o João está aprendendo a ver o pai dele e a mãe dele na busca intencional pelo Espírito. Então não há um distanciamento entre os domingos, porque a gente aproxima isso diariamente. Então, Paulo fala de enchimento do Espírito, dentro da realidade do lar. Porque relacionamentos saudáveis, eu, Priscila e João, na realidade do Espírito, é o fundamento para que a gente vença batalhas espirituais. Batalha espiritual não é vencida no grito, ou na força da tua oração, ou no tanto que você vê sobrenaturalmente anjos e demônios. A
A sua oração em batalha espiritual não tem efeito nenhum se a sua casa está bagunçada. Se os seus relacionamentos estão bagunçados. Porque o casamento, a aliança, a relação com os nossos filhos é o primeiro lugar onde o diabo vai atacar para nos desestabilizar. Vocês estão felizes? Se você é solteiro, o primeiro lugar onde o diabo vai atacar. Vamos ser estratégicos aqui. Se eu vejo, eu estou aqui, eu vou brigar com 3 caras ao mesmo tempo. A minha inteligência vai fazer com que eu separe o Henrique do meio dos 3 e lute só com ele, para eu não ter que lutar com os 3. O que o diabo vai fazer? Vai separar você do todo. Porque é mais fácil vencer você solitário do que você no meio de uma comunidade. Então, se você, a gente já vai falar de dardos inflamados do inimigo, e a gente vai setar um por um aqui, ok? Mas presta atenção, se você está sendo atentado a no meio da comunidade se isolar, talvez isso seja um dardo do inimigo para te afastar e você ficar vulnerável. Gente, estamos vivendo uma guerra espiritual. Desde o batismo até a volta de Jesus, estamos numa guerra espiritual. Nós não podemos subestimar o diabo. O diabo é qualquer um. Mas também não podemos superestimá-lo, dando um poder que não existe a ele. Vamos lá. Precisamos tratar ele como é, o desgraçado e o verme que ele é. Mas um verme que tem poder para fazer alguma desgraça. E nós não podemos negar essa realidade. Por que Paulo fala de batalha espiritual só em Efésios 6, depois do 1, do 2, do 3, do 4 e do 5? Porque desde o 1 ele vem falando, somos abençoados com todas as sortes de bênçãos nas regiões celestiais. No capítulo 2 ele vem dizer, estamos assentados em lugares celestiais com Cristo. No capítulo 3, o evangelho é pregado nas regiões celestiais, contra principados e potestades. Capítulo 4 e 5, ele vai falar sobre a realidade da igreja, a unidade da igreja, a nossa vida na igreja, a nossa vida familiar. Só para então ele dizer, a nossa luta não é contra carne, nem sangue, mas contra principados e potestades nas regiões celestiais. Vamos lá. É a última coisa. Por quê? Porque eu estou firmado no evangelho, em lugares celestiais, firmado na ressurreição, firmado na igreja, firmado na minha família. Então é fácil vencer o diabo no capítulo 6, não no capítulo 1. Faça uma série de Efésios aí. Acho que foi palavra de conhecimento. Mentira, não foi não. Você nunca vai vencer o diabo vazio do Espírito. E presta atenção. Se nós, às vezes, não sabemos se estamos numa batalha espiritual ou não específica, imagina se a gente é pego desavisado, vazio de Deus. Às vezes a gente passa por umas tentações porque a nossa carne é desgraçada. Às vezes a gente passa por tentações porque o diabo sabe onde é a nossa fraqueza, ele está influenciando aquela área da nossa vida. Como saber? Seja cheio do Espírito. Porque sendo o diabo ou não sendo o diabo, você vai vencer. Capítulo 1, capítulo 2, com capítulo 3, com capítulo 4, com capítulo 5. A gente vai vencer o diabo igual Jesus. Sabe como? Uma espada do Espírito. E eu abro uma dimensão em um portal. E eu entro. Não. Sabe como é que Jesus venceu Satanás? Está escrito. Está escrito. Está escrito. Está escrito. Abra comigo lá em 2 Reis, que agora eu vou apertar numa realidade de batalha espiritual que nós estamos enfrentando nesses últimos dias.
Vocês estão felizes, gente? Vocês estão animados? Vocês estão percebendo que eu estou animado? Que eu estou agitado espiritualmente em Deus? Vamos falar de um desgraçado aqui rapidinho, para a gente entender o que nós estamos enfrentando nos nossos dias. Porque sabendo o nosso inimigo, a gente sabe quais são as nossas armas de guerra, amém? Falei igual um batalhador no espírito. Felizes, gente? Segunda Reis, capítulo 1, versículo 1. Depois da morte de Acabe, lembra aquele fela da égua de Acabe, que era casado com a outra fela da égua de Jezabel? Para não dizer palavras mais pesadas, e os irmãos se escandalizam com a gente xingando o capeta. Revoltou-se Moabe contra Israel. E caiu Acasias, ou seja, filho da bênção, chamada Acabe, e da bênção Jezabel. Era filho só dessas pessoas. Fofos. E caiu Acasias da grade de um quarto alto em Samaria e adoeceu. E enviou mensageiros: ide e consultai Baal-zebube, Deus de Ecrom, se sararei desta doença. Mas o anjo do Senhor, parênteses, a pessoa de Jesus aqui. Depois você pode perguntar teologicamente aos meninos que não tem tempo para isso. Mas o anjo do Senhor, vulgo Jesus, disse a Elias o tesbita: dispõe-te e sobe para te encontrares com os mensageiros de Samaria. E diz: porventura, não há Deus em Israel para que eles vão consultar Baal-zebube, Deus de Ecrom? Até aí por enquanto. Esse desgraçado aqui, Baal-zebube, depois vai se tornar Beuzebu, ok? O nome, certo? Mas aqui existe um dado antropológico, cultural, que é muito interessante. Os fenícios chamavam esse principado aqui de Baal-zabab, que significa: ele é o Senhor dos senhores. O diabo sempre mente, né? E aí, Elias, que era alguém engraçado e zoeiro, fez um trocadilho, trocando a letra E, a letra A pela letra E aqui, ao invés de chamar Baal-zabab, chamou de Baal-zebub, que para a gente não significa nada, mas em hebraico significava: ele não é Senhor dos senhores, ele é Senhor das moscas. Então, era uma zoeira, era uma zombaria que Elias estava fazendo aos principados e potestades, mas também era um espírito de revelação. Por quê? Não é estranho para vocês que mosca está associado diretamente à enfermidade? Que para ser curado, o rei de Israel estava consultando outra coisa que não era Deus? Sabe o que é isso? Religião. Era um espírito de religiosidade. Eu já vou mostrar para vocês, para você não falar assim: nossa, o canto está viajando. Não estou não. Era um espírito de religiosidade que negava o atributo de Deus de poder e de cura para procurar outra realidade espiritual que respondesse àquela demanda. Ou seja, era idolatria, era pecado. E Elias fez a festa aqui, porque ele fez cair fogo do céu sobre todo mundo. Manda 50, manda outros 50, e fez churrasco de todo mundo aqui. Aleluia. Eu preciso da minha fonte. Alguém pega a minha fonte no notebook aí? Venha comigo em Mateus 12. Eu amo isso aqui. Parece que eu estou, sei lá, talvez essa parte tenha ficado incompreensível, mas no Novo Testamento isso vai fazer todo sentido. Vocês estão felizes, gente? Animados? Mateus 12, versículo 22 vai dizer: então lhe trouxeram um endemoniado, cego e mudo, e ele o curou, passando o mudo a falar e a ver.
E toda a multidão se maravilhava, dizendo: e porventura, eu vim preparado. Mano, eu estou indo para o Japão, pô, eu não sei se lá tem tomada, cara. Gente, eu estou indo para o Japão hoje. Caraca, cara, eu estou muito animado. Onde eu estava? Olha só, versículo 24, versículo 22, depois de Jesus curar ele. E toda a multidão se admirava, dizendo: este é o Filho de Deus. Mas os fariseus, ouvindo isso, murmuravam: esse não expele demônios pelo poder de Belzebu, o maioral dos demônios? Presta atenção, a realidade de Belzebu lá, no Antigo Testamento, era o quê? Cura. Certo? Ou seja, estava procurando outros deuses para curar da enfermidade dele. Mas quando o verdadeiro Deus chega para curar os enfermos, eles chamam ele de Belzebu. O que isso nos mostra? Eles estavam combatendo o Espírito de Deus, se manifestando para realizar a obra de Deus no meio do povo. Eles estavam chamando de diabo aquilo que é o Espírito de Deus realizando. Eles estavam chamando de Satanás aquilo que era movimento do Espírito através da pessoa de Jesus. Eles estavam gerando, Mari, confusão espiritual, porque o povo, Matos, na hora que vê a cura e na hora que vê a libertação de um demônio, eles declaram: é o Filho de Deus. E os fariseus geram confusão: não é Deus não, isso aí é Belzebu. Aí o povo fica como? Nossa, os nossos líderes estão dizendo que é Belzebu, mas Jesus está aqui curando, o que eu acredito? Dividiu o povo, gerou confusão. É o que está acontecendo hoje, no meio da igreja. A igreja está confusa em relação à obra do Espírito. E isso não é só por causa da carnalidade de um profeta mirim. Isso também existe uma realidade de batalha espiritual que está se opondo à obra do Espírito por meio de Jesus e por meio da igreja. Isso quer gerar ofensa nos nossos corações para dizer: a gente não precisa de cura, a gente precisa de libertação. Esse negócio de dom de línguas é exagero. Vamos a alguém. Existe uma batalha específica, como houve aqui com Jesus. É muito interessante porque Jesus diz: se porém, lá no versículo 28, se porém eu expulso demônios pelo Espírito de Deus, certamente é chegado o reino de Deus sobre vós. É muito interessante, eu amo esse texto, porque lá no versículo 31 vai dizer: por isso vos declaro que todo pecado e blasfêmia serão perdoados aos homens, mas a blasfêmia contra o Espírito não será perdoada. Eu não vou entrar na discussão teológica aqui sobre o que é a blasfêmia contra o Espírito Santo, porque tem várias linhas, a gente não tem tempo para isso agora. Mas a gente percebe aqui que Jesus vai dizer em outros... no mesmo texto Jesus vai dizer no versículo 32, se alguém proferir uma palavra contra o Filho do Homem, será perdoado. Se alguém proferir uma palavra contra o Pai, será perdoado. Mas se alguém falar contra o Espírito, não lhe será perdoado, nem neste mundo, nem no porvir. Cuidado, para a gente não chamar o Espírito Santo de diabo. Cuidado, para a gente não chamar o Espírito Santo de emocionalismo. Cuidado, para a gente não chamar o Espírito Santo de carnalidade. Cuidado com as resistências dos seus corações contra a obra do Espírito.
Porque você pode estar resistindo à única coisa que é capaz de salvar você de você mesmo. Eu teria muito zelo, muito cuidado. E eu não estou fazendo apologética a um profeta mirim ou qualquer outra pessoa. Estou fazendo isso pelo mover do Espírito, pela realidade do Espírito, pela obra do Espírito. Infelizmente esse menino está absurdamente errado, mas ele é uma vítima do sistema caído, eclesiástico de certas igrejas, ok? Só para ficar claro, não ficar levantando pontos aí. Mas presta atenção, a gente precisa olhar de maneira macro. Satanás quer gerar ofensa nos nossos corações. De maneira que no meio do culto, alguém está cantando em línguas, está se expressando espiritualmente, Deus está se manifestando, você fica assim, é de Deus ou é do diabo? Eu não achei esse homem de Deus hoje. E não estou falando aqui também no ponto, não toque no ungido do Senhor, não tem nada a ver com isso. Mas tem a ver com, seja zeloso e cauteloso, para que no seu coração, nos seus julgamentos, você não esteja resistindo ao Espírito de Deus. Porque isso, eu estou usando exemplos de fora, mas isso existe aqui dentro. E falando disso, muita gente já se distraiu. Por quê? Essa é uma batalha espiritual do nosso presente tempo. Hoje de manhã eu estava falando sobre dons espirituais, de que à medida que o dia do Senhor se aproxima, a manifestação do Espírito de dons espirituais, ela vai se intensificar. Então o diabo vai fazer o quê? Gerar resistências e ofensas nos nossos corações contra essa realidade. Gente, precisamos da opinião de Deus. Primeira coisa, precisamos restaurar quem nós somos. Somos pessoas que somos sedentos do Espírito, sedentos de um derramamento do Espírito. Isso é quem nós somos. Isso é o Evangelho. Esse é o nosso posicionamento em Deus. E nós vamos resistir, por meio do Evangelho, a pensamentos, sofismas, fortalezas que se revoltam, resistem à obra do Espírito no nosso meio. Presta atenção, eu não estou limitando a obra do Espírito a manifestações pentecostais ou carismáticas, mas a obra do Espírito como salvação. Esses dias eu preguei isso aqui em Imperatriz, e isso aqui, eu já vou falar dos dardos inflamados que vai clarear tudo isso para vocês. A pessoa falou, Cantarino, eu me descobri no meio dessa sua pregação, que eu estava tão resistente ao Espírito, que eu estava duvidando dos meus frutos. Presta atenção, eu não estou limitando a obra carismática, eu estou abrangendo isso aqui a toda a obra do Espírito. Você fica se olhando assim, será que realmente eu fui transformado por Deus? Será que a gente como igreja está realmente experimentando frutos? Será que aqui nessa igreja eu realmente experimento transformação? Essa pregação à Imperatriz foi um despertamento para a igreja, de reconhecer que havia no coração certas realidades, que eram dardos inflamados do inimigo, que estava levantando dúvida sobre o que Deus está fazendo no nosso meio. Vamos lá. Hebreus não, sai Hebreus, pensamento intrusivo. Efésios capítulo 6. Já acho, cadê esse texto aqui? Não tem problema passar um pouquinho não, né? Que eu já estou terminando já. E ó que eu já preguei 12 páginas, tá? Já estou na 11ª aí. Sai.
Vou ler Efésios 6. Desculpa, Efésios 3, na verdade. Efésios 6 vai dizer o seguinte. Vocês estão aí, gente? Ai, obrigado, Senhor Jesus, pelo seu Espírito. Obrigado, Deus, por revelação. Obrigado, Deus, por sabedoria. Obrigado, Deus, pela tua palavra que é viva e eficaz nesse momento, Pai. Vamos lá. Versículo 14. É o verso 14. Versículo 11. Revestivos. Você pode ler isso aqui de maneira espiritual? De maneira que você recebe isso aqui espiritualmente? Revestivos de toda a armadura de Deus, para que possais estar firmes contra as ciladas e astutas ciladas do diabo, porque não temos que lutar contra carne nem sangue, mas sim contra principados e contra potestades que atuam nas regiões celestiais. Portanto, tomai a armadura de Deus para que possais resistir no dia mau, e havendo feito tudo, ficai firmes e inabaláveis. Estais, pois, firmes, tendo cingido os vossos lombos com a verdade, e vestidos a couraça da justiça, calçados os pés com a pregação do evangelho da paz, tomando sobretudo o escudo da fé, do qual podeis apagar todos os dardos inflamados do inimigo. Tomai também o capacete da salvação, e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus, orando em todo o tempo, meu Deus, com toda oração e súplica no Espírito, e vigiando nisso com toda perseverança e súplica por todos os santos, amém? Eu quero falar de duas realidades bíblicas do Novo Testamento que Paulo vai dizer: armas de defesa, armas de ataque. Arma de defesa é o escudo da fé. Fé em Deus, na soberania de Deus, no poder de Deus, nas virtudes e nos atributos de Deus, em quem Ele é, na obra do Espírito. De maneira que, confiando em Deus, eu não sou ferido com insegurança, não sou ferido com desânimo, não sou ferido com desesperança acerca do Evangelho, mas eu me protejo pela fé, pela obra de Deus, pela exclusividade da ação do Espírito. Eu me protejo no Espírito de dardos inflamados, e aqui estão eles. Paulo usa a imagem de dardos inflamados para descrever ataques espirituais sutis, persistentes e penetrantes, direcionados especialmente ao coração, à mente e à fé. Dados inflamados são pensamentos, emoções, ataques espirituais e situações projetadas para paralisar o povo de Deus. Então, um dos dardos, vocês estão comigo? Um dos dardos inflamados do inimigo que tem atingido o coração do nosso povo: religiosidade sem vida. Eu vou lendo, ok? Um dos principais dardos é a substituição da presença do Espírito pela tradição religiosa morta e a liturgia sem vida. Outro dardo inflamado do inimigo: falsas seguranças espirituais. Esse vai ser o melhor ano da sua vida. Falsas esperanças espirituais, profecias onde o Espírito não é a fonte. Crítica, outro dardo inflamado do inimigo: crítica ao mover do Espírito, rejeição à espontaneidade, dons, curas e profecias. Outro dardo inflamado do inimigo: divisão na igreja, resistências internas ao avanço de Deus, alimentadas por ofensas, ciúmes e doutrinas que não frutificam. Qual é a resposta a essas coisas? Enchimento do Espírito. Mutualidade no louvor e na adoração, cultura de honra na comunidade. Mas quando eu falo cultura de honra, é honrar a obra do Espírito, honrar a obra de Cristo, e não ficar honrando figuras. Gente, isso aqui tá bom demais, ok? O cantarino vem aqui nem prega com esboço, então toma 12 páginas na tua cara. Dardo do inimigo: desespero e incredulidade quanto à cidade. Muitos têm absorvido a narrativa de derrota. Essa cidade aqui é difícil demais. São Paulo não muda. E a gente vai absorvendo realidades que vão travando a missão de Deus.
Ah, São Paulo é desse jeito mesmo, não existe amor em São Paulo. Não precisa pregar, esse povo é frio, ninguém vai aceitar Jesus. Cansaço missionário, desânimo após tentativas frustradas de plantação de igreja ou evangelismo. Vai analisando o seu coração aí, ok? Desvalorização do própria cidade, murmuração e rejeição inconsciente da cidade como campo de colheita. Você só reclama de São Paulo, mas não vê esse lugar como colheita e como missão dessa igreja aqui local. Fuga do chamado local, é outro dardo do inimigo. Pastores, líderes e jovens fugindo do seu chamado, ou para situações e vida mais fácil que rejeitam o ministério. Resposta: escudo da fé para pagar os... Isso aqui gente, isso aqui fui eu que fiz aqui, ok? Não está baseado em Daniel Mastral, nem em Rebeca Brau, nem nada, ok? Isso aqui é bíblico. Escudo da fé para apagar os dardos de desesperança e manter a convicção que o Espírito está se movendo, mesmo em situações difíceis. Outro dardo do inimigo: busca por iluminação divina sem arrependimento. Eu quero entender da Bíblia, eu quero ser espiritual, mas eu não quero arrepender. Eu quero servir, eu quero ser líder, eu quero cantar, eu quero profetizar, eu quero orar em línguas, eu quero curar os enfermos, eu quero pregar nas ruas, mas arrepender não é comigo não. Qual a resposta? Pregação do Evangelho com poder, discipulado bíblico profundo e confrontação espiritual com autoridade, mansidão e tudo mais. Posso avançar? Dardos inflamados do inimigo, casamentos feridos por frieza espiritual, ausência de vida no espírito dentro do lar, sexo desconectado da aliança, pornografia e por aí vai, avanço da promiscuidade, infidelidade e pornografia. Outro dardo inflamado do inimigo: identidade familiar fragmentada, casamento andando sem consciência de propósito, filhos desconectados de paternidade da vida e da vida de Deus. É o típico pai que vem para a igreja e larga o filho no kids e não discipula ele em casa. Identidade familiar fragmentada. A igreja vai discipular o meu filho lá no kids, porque eu não sou bom de Bíblia em casa. Você tem que tomar vergonha na sua cara. Você está dando lugar para o diabo no seu coração, transferindo a responsabilidade e terceirizando o discipulado dos seus filhos. A resposta é: famílias cheias do Espírito, casamentos como altares vivos, submissão mútua e santidade no lar. E eu adicionaria aqui: confissão de pecados dentro de casa. Quem confessa a tentação não precisa confessar pecado. Outro dardo do inimigo. Oh, Senhor Jesus. Pai, nós recebemos a obra do Espírito agora atuando nos nossos corações, provocando arrependimento e iluminação espiritual, para iluminar as profundezas dos nossos corações agora, Deus, mediante a Tua palavra, mediante o poder do Espírito agora, Deus. Outro dardo do inimigo: desconfiança comunitária. É um dardo potente em contexto de divisão espiritual. Crentes isolados, mesmo dentro da comunidade. Desconfiança pastoral. Será que ele me ama mesmo? Será que ele está preocupado comigo mesmo? Será que ele se importa mesmo? Será que ele está me discipulando mesmo? Será que ele está cuidando de mim mesmo? Será que ele só está me mandando mensagem para o protocolo? Desconfiança pastoral. Tudo que a pessoa faz por amor por você, fala assim: será que foi amor mesmo? Será que ele está sendo pastoral mesmo? Resistência ao discipulado e pastoreio. Já que agora nós estamos enfrentando coisas de abuso espiritual, o jeito é não ser discipulado e pastoreado. Não, essa é uma resistência no seu coração, de dardos inflamados do inimigo. Desconfiança pastoral. Esse cara era o meu pai espiritual, esse cara era o meu pastor, agora ele é meu amigão. A voz dele e do meu amigo é a mesma coisa.
Vocês estão felizes? Cuidado com essa desconfiança pastoral. O fruto do Espírito é a submissão mútua dentro da igreja. Outro dardo inflamado do inimigo: rotatividade e superficialidade relacional. Você só se relaciona superficialmente porque você tem medo de se dar por inteiro numa relação de igreja. Por quê? Você abraçou a sua ferida como verdade. Eu já me feri com liderança, já me feri com pastor, já me feri com outra igreja, já me feri nessa igreja. A resposta é: agora, para me proteger, vou ser superficial nas minhas relações. Dardo inflamado do inimigo, que pega uma ferida dentro de você e inflama ela, e ela se torna uma verdade que resiste à obra do Espírito. Vocês estão felizes? A resposta a isso que eu estou falando é submissão mútua, discipulados profundos, restauração da restauração da confiança em alianças espirituais. E último tópico de dardos inflamados do inimigo: crença de que nós não somos dignos da presença de Deus. Medo de errar no mover do Espírito é um dardo inflamado. Eu sei que eu tenho um dom, mas eu tenho medo de orar por essa pessoa. Tenho medo de ser usado por Deus. Tenho medo de orar por cura. Tenho medo de profetizar. Tenho medo de erguer as minhas mãos. É verdade, né? Orar em línguas, se você orar em línguas, você pode ter um ataque cardíaco, é um veneno. Você tem um medo muito real, né, de orar em línguas. Cuidado com orar em línguas, porque existem pessoas que a língua caiu. Ela ficou muda quando orou em línguas. O que eu quero dizer? Nós vamos sustentando medos irreais dentro da gente, no mover de Deus. Você vai se defendendo, se armando. Eu estou numa igreja carismática, já é o suficiente, eu não preciso me mover no Espírito. Deixa eles orar em línguas, eles que são malucos. Não, isso é nossa identidade bíblica em Deus. Comparações destrutivas e autopiedade disfarçada de humildade. Comiseração. Eu sou tão ruim para ser usado por Deus. Eu sou tão indigno, eu sou tão pecador para ser usado por Deus. Eu sou tão pequeno nessa igreja a ponto de ser usado por Deus. Não. A resposta a isso é a verdade da couraça da justiça, que é a justificação de Deus na minha mente. Eu sou justificado, eleito, santificado, salvo pela graça. Então, ainda que eu peque, eu não era digno, mas Jesus me fez digno pelo seu sangue, para fazer parte da história de Deus e daquilo que Deus está fazendo na igreja. Vocês estão aí? A resposta da igreja profética é enchimento do Espírito e armadura de Deus. A resposta não é o ódio ou o confronto carnal, mas vida do Espírito. A armadura de Deus nos permite resistir o dia mal. O Espírito Santo é o verdadeiro protagonista da resistência espiritual. Discernir quer dizer que é reconhecer que estamos em guerra contra principados e não contra pessoas. Precisamos de intercessão, precisamos de profecia, precisamos de vida de pregação do Evangelho com poder, precisamos de santidade, porque é assim que nós resistimos dardos do inimigo. Vocês estão felizes? Meus amigos, a resposta para esses dias ainda é a mesma. Tem alguém aí precisando ser cheio de Deus? Presta atenção. Nós não precisamos ser cheios de Deus apenas para manifestações espirituais, mas principalmente para que no nosso coração, pela arma do Espírito, pela arma da palavra, Natália, esses dardos, eles vão sendo tirados de nós. Essas feridas, elas vão sendo arrancadas de nós, para que eu esteja livre ao que Deus quer fazer. Sabe por quê? Às vezes a gente vem para o culto, gente, e a gente é cheio de Deus,
mas a gente está ferido, o nosso odre está rasgado, então a gente é cheio, mas quando sai daqui se esvazia. Deixa eu te falar uma coisa, Deus quer restaurar o seu odre hoje. Deus quer restaurar o seu odre hoje. Então, se em algum momento aqui você foi iluminado pela palavra de Deus no seu coração, presta atenção, eu não estou falando que você está endemoniado. Se você tiver, está tudo bem, você está num ambiente onde você vai ser liberto. Mas você precisa reconhecer no seu coração, pela iluminação da palavra, os lugares onde Satanás, ele achou brecha nas suas feridas, para que você comece a resistir à vida do Espírito em comunidade, à vida do Espírito das nossas famílias, e a gente aceite como normal uma vida sem Deus. A gente normalize frieza espiritual, a gente normalize a falta de avanço missionário, a gente normalize a falta de pregação do Evangelho, a gente normalize pessoas entrarem nos nossos cultos sem serem transformadas, porque a gente fica duvidando da ação do Espírito, porque a gente é tocado por Deus de maneira muito forte, mas aí a nossa mente fica assim, eu não sei se foi de Deus mesmo, foi da minha mente. Dardo inflamado do inimigo. Olá, gente. Tem alguém aí sentindo a presença de Deus? Tem alguém que fisicamente está discernindo a obra do Espírito agindo nesse momento? Parabéns, você está percebendo Deus, não duvide disso. Não duvide dos seus sentidos espirituais embutidos no seu corpo físico. Não duvide dos seus sentidos espirituais embutidos nas suas emoções. Não duvide dos seus sentidos espirituais no seu espírito. Eu oro para que essa manhã Deus nos vença, Deus nos restaure, Deus nos lembre quem nós somos, Deus te lembre quem você é. Você não é a ferida que você tem. Deus, feche seus olhos. God, we open out wide, Jesus. We open wide our heart, Jesus. We open, Jesus. Espírito de Deus, Espírito de Deus, o mesmo Espírito que pairava sobre a face das águas, paira sobre nós agora. Espírito de Deus, nós suplicamos, repousa sobre essa comunidade agora, Deus, com toda a sua plenitude, glória, majestade. Espírito de Deus, você é Deus, Tu és Deus, Espírito, Tu és Deus. Você não é uma força, você não é uma energia, você não é apenas um dom espiritual, Espírito. Você é Deus e nós te reconhecemos em divindade aqui. Não é o espírito de um anjo, não é o espírito de qualquer pessoa, não é apenas as nossas emoções, o nosso corpo físico reagindo. Espírito de Deus, nós te reconhecemos, te adoramos, te exaltamos. Tu és o Deus dessa igreja. Seja o welcome, seja bem-vindo, Espírito Santo, seja bem-vindo, Espírito Santo.
Bom dia, Espírito Santo. You're welcome. You're welcome. You're welcome. Encha-nos. Encha-nos. Seja cheio do Espírito agora. Espírito de Deus. Espírito de Jesus. Libera sinais físicos da sua presença aqui. Espírito de Deus, nós nos rendemos. Espírito de Deus, nós nos submetemos. Espírito de Deus, lava-nos com a palavra de Jesus. Lava-nos. Lava o nosso coração. Lava as nossas feridas. Vamos fazer isso de maneira comunitária. Coloca a mão sobre a pessoa do seu lado. Espírito, você é livre. 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 Oramos pela obra de justificação. Oramos pela obra de filiação. Oramos pela obra de santificação. Senhor Jesus, batiza as nossas crianças com o seu Espírito. Espírito Santo, encha os bebês dessa casa. Encha as crianças aqui, Deus. Vamos, comece a orar no Espírito. Não tire o seu filho disso. Não tire as crianças disso. Tragam as crianças para o meio da realidade do Espírito. Batiza, Deus, os nossos adolescentes. Naquele dia derramarei o meu Espírito sobre toda a carne, e as crianças, os jovens, os velhos, os adultos. Vamos, seja cheio do Espírito. Seja cheio do Espírito. Seja cheio do Espírito. Seja cheio do Espírito Santo. Vamos. Seja livre para ser cheio do Espírito. Seja livre para ser cheio do Espírito. Justifica o teu povo. Santifica o teu povo. Glorifica, Deus, o teu povo segundo o Evangelho. Pai, nós denunciamos aqui, Deus, principados e potestades que resistem contra o avanço do Espírito. Deus, nós oramos por cura nessa manhã. Cura de feridas, com igreja, com pastores, com lideranças. Vamos, se você ora em línguas, comece a orar em línguas. Fique de pé no seu lugar. Se você tem cânticos, cante. Se você tem hinos, cante. Se você tem palavras, libere-as. We need you, Holy Spirit, we need you. We need you. Se a palavra de Deus revelou algo no seu coração, iluminou algo no seu coração, confesse isso. Confesse isso. Deus não estava ferido e não sabia. Deus não estava desconfiado e não sabia. Deus não estava sem esperança e não sabia.
Espírito. Pai, nós oramos essa manhã por odres novos, vestes novas e odres novos. Vestes que estavam manchadas de sangue por causa de ferida, odres envelhecidos que não conseguiam reter água. Renova, Deus, renova,